graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convido os irmãos a abrirmos juntos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas 15, de 11 a 32. Assim diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua santa e eterna palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento. Fala conosco, abre nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para que estejamos atentos à tua palavra, Senhor, e que tudo aqui, ó Pai, seja dito e feito para a honra e glória do teu santo nome. E assim, ó Senhor, nós oramos e já agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sabido que existe teologia boa e teologia ruim. Existem muitas teologias ruins. A teologia do coaching, ela é ruim,
porque falta um elemento importante nela. Falta arrependimento. Teologia da prosperidade é ruim, porque falta nela arrependimento. Movimento da batalha espiritual é ruim, porque falta nele arrependimento. Teologia inclusivista, onde acolhe todo mundo, venha como está e permaneça como está, ela não é boa, porque ela falta arrependimento nela. São teologias da graça barata, e teologias assim, falta arrependimento. Mas a boa teologia fala de arrependimento, sobre mudança de vida, e ela faz a diferença quando é aplicada à nossa vida. Ela é boa quando nos traz uma perspectiva da centralidade da cruz de Cristo para cada situação nossa, do nosso dia a dia, da nossa casa. Na parábola do filho pródigo, a Bíblia nos dá uma ilustração dos aspectos e dos elementos do arrependimento, e de um arrependimento genuíno, e elementos dos quais ele possui. E se o crente estiver solidificado em uma nova identidade em Cristo Jesus, isso se revelará numa atitude de arrependimento. Nós, nesse texto aqui, muito conhecido de todos, nós vemos a feiura do pecado e a beleza da cruz. Para nós lembrarmos um pouco aqui, trazer o contexto desse texto que nós lemos, dessa parábola do filho pródigo, nós vemos aqui um filho mais novo que pede ao seu pai que lhe desse a sua parte da herança para que ele fosse embora e pudesse viver sua vida independente e pudesse fazer o que quiser com a sua parte. E isso era algo impensável, incomum naquela época. Pedir a parte da sua propriedade ao seu pai era um insulto muito grande, quase que como pedir a seu pai que morresse logo. Morre logo que eu quero pegar minha parte da herança, mas como eu estou com muita pressa, eu não vou nem esperar a sua morte. E nós vemos ali, então, esse filho que gasta tudo da sua vida, e vemos um pai, a centralidade do pai nessa história, um pai aguardando e esperando o retorno do seu filho, e quando esse seu filho, então, se arrepende e volta, seu pai está esperando ele de braços abertos, e o recebe não como um mero escravo, não como um mero funcionário dele, mas de volta como seu filho, manda trocar sua roupa, manda colocar um anel no dedo, sandália nos pés. Você não é um escravo, você é meu filho e você continua sendo meu filho. E vemos também o irmão mais velho que se indigna disso e não entende, porque eu sempre fui bonzinho, sempre fiz tudo que o senhor quis, e agora esse irmão que gastou tudo por aí, e chega todo arrependidinho, e o Senhor então manda matar o novilho cevado e faz uma festa para ele. E aqui nós vemos a crítica de Jesus aos fariseus, que também não entendiam a missão de Jesus de vir salvar pecadores. Mas o que eu quero trazer nessa noite, meus irmãos, dessa parábola para nós meditarmos, eu quero destacar 3 elementos do arrependimento. 3 elementos do arrependimento. Primeiro, o acordar. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Caindo em si, essa é a palavra-chave. Arrependimento, no grego, é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança espiritual. Isso é o que significa a palavra metanoia no grego, arrependimento. E o arrependimento genuíno e verdadeiro significa que você percebe que o maior problema da sua vida é você mesmo, e não as circunstâncias. Arrependimento é quando você percebe que você é o problema, e não as circunstâncias à sua volta. Não importa quão difíceis as coisas possam ser, mas a sua necessidade mais profunda é de conhecer a Deus e de se fazer conhecido a Deus.
No caso do filho pródigo, foi necessário dificuldade, pobreza, para acordá-lo para a sua real situação, para despertá-lo para a vida real. Acorda, meu filho. Foi preciso um tratamento de choque. Às vezes Deus usa a provação para nos trazer a consciência de volta, para nos trazer de volta para os caminhos de Deus, para nos trazer de volta à casa do Senhor. O que pode começar como um arrependimento raso, acaba crescendo e se aprofundando. Às vezes você pode olhar aqui, que pode ter começado com arrependimento raso, ele cai em si e fala, gente, eu estou aqui passando fome, e os trabalhadores do meu pai têm do bom e do melhor, que comer eu vou para lá. Às vezes pode parecer um arrependimento raso, mas que depois vai crescer e se aprofundar. E por isso nós vamos ver os demais elementos daqui a pouco. Mas essa mudança começa quando você acorda, cai em si. Você então enxerga a vida como ela é. Você tem uma nova visão com respeito à realidade do pecado, à realidade do sofrimento e à realidade da sua necessidade urgente da graça e da misericórdia de Jesus Cristo a cada minuto, a cada segundo da sua vida. Prazeres momentâneos não te prendem mais, podem até te chamar a atenção, mas não te escravizam mais. A verdade bíblica começa a fazer sentido quando você pensa na sua situação. A Bíblia se torna pessoal, porque agora você não olha para ela para que ela sirva para os outros, mas ela agora começa a servir a você. E você lê ela e ela bate na sua cara. Ela é como um espelho e você se vê diante desse espelho. E a palavra que é pregada é dita para você e você não mais olha para o outro. Nossa, que bom que você está aqui hoje para ouvir essa palavra. Oh, pena que o fulano não veio hoje para ouvir essa palavra, era para ele. Não, essa palavra é para você que está aqui hoje, meu irmão. Isso é arrependimento. Você começa a fazer conexões entre o seu coração e o seu comportamento moral também. Ou seja, o seu comportamento pecaminoso. Você começa a fazer essas conexões. O que está por trás do meu comportamento errado? Tem algum problema no meu coração? Os meus vícios, aquilo que eu não gosto de abrir mão, aquilo que me faz pecar, tem algo por trás e que está conectado ao meu coração. Você começa a ver que Deus é um Deus de misericórdia infinita. Ele te perdoa todas as vezes que você se arrepende, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da sua vida. E Ele cada vez mais te atrai para perto dEle. Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 3, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Meus irmãos, o pecado nos faz cair no sono da morte e precisamos acordar desse pecado. O pecado é como se nós entrássemos num sono profundo e esse sono acaba se tornando um pesadelo quando a gente percebe. O pecado também é como se a gente tivesse enfeitiçado. O pecado às vezes nos enfeitiça, nos hipnotiza, parece que nós somos levados por aquilo e nós estamos num transe, estamos ali vivendo aquele pecado. Mas então nós precisamos acordar. Opa, o que eu estou fazendo? Eu preciso sair dessa situação. Precisamos acordar para o pecado. Segundo elemento do arrependimento, confissão. Vamos ler novamente o verso 18. Verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui está o elemento de arrependimento, confissão. Pai, pequei. Ele admitiu seu erro e confessou o seu pecado. O despertar do filho pródigo é seguido por uma confissão sincera. E quando isso acontece, nós não banalizamos o amor e a graça de Deus que nos é dada infinitamente todos os dias, e nós então somos envolvidos num processo de confissão sincera, e nesse processo que nós entramos então, depois de acordarmos, e nós então confessarmos o nosso pecado, nesse processo de confissão,
nós temos uma contrição piedosa. Contrição piedosa é diferente da contrição mundana. O filho pródigo viu que o seu pecado era contra o seu pai. Ele viu que o seu pecado era contra Deus, era contra o próximo. Isso é tristeza piedosa em contraste com a tristeza mundana. Segundo aos Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz depressão, pesar, remorso. Mas o arrependimento genuíno produz uma confissão verdadeira, sincera, que produz uma tristeza, produz um sentimento de lágrima, de tristeza, piedosos e sinceros diante de Deus. A tristeza mundana é apenas porque você foi pego, ou porque deixou de corresponder às expectativas dos seus próprios padrões morais, ou porque você está experimentando as consequências do pecado. Quando a pessoa é pega, ela se arrepende. Já viu o bandido quando é pego? Né? Aí fica bonzinho, né? Braço para trás, cabecinha baixa, bonzinho. Ele não está arrependido não, ali porque ele foi pego. E assim somos nós quando somos pegos no nosso pecado, a gente fica naquela tristeza, aquela vergonha, mas não é disso que a palavra de Deus está falando, não é esse arrependimento que Deus quer. Ele quer um arrependimento genuíno. A tristeza mundana é egoísta, eu estou preocupado é comigo. Na verdade eu estou preocupado comigo, e agora? As consequências, né? Mas eu não estou preocupado com quem eu ofendi, ou preocupado com, primeiramente, a Deus quem eu ofendi. A tristeza piedosa focaliza em como Deus foi ofendido e como pessoas foram machucadas pelo seu pecado. A tristeza piedosa vê especialmente que o amor de Deus e os seus mandamentos foram tratados de maneira banal e leviana por você. A tristeza do mundo produz lágrimas de autopiedade, autocomiseração. Eu quero morrer, eu vou me matar. Não é isso que a tristeza piedosa traz, a contrição piedosa. A contrição piedosa, a tristeza que vem de Deus produz lágrimas e tristeza, mas proveniente de uma verdadeira humildade. Eu confesso, eu pequei. E eu sou responsável por isso. Custe o que custar, mesmo que a verdade doa. Outra característica dessa confissão sincera é que nós vemos os ídolos por trás do nosso pecado. Às vezes, atrás de um pecado, há muitos ídolos por trás. Você começa a enxergar os ídolos do seu coração que estão por trás dos seus pecados. As mentiras idólatras que o levam a fazer o que você faz. Lembre-se que antes de você violar os mandamentos de 5 a 10, você já violou os mandamentos de 1 a 4. Por que eu falo isso? Porque os de 5 a 10 se referem ao próximo. Quando você já pecou contra o seu próximo, você já pecou contra os 4 primeiros que são em relação a Deus. Você já violou esses mandamentos, você violou todos os mandamentos por você renunciar a Deus em troca de alguém ou alguma coisa. E quando você enxerga isso, começa a ver quão espiritualmente cego você estava ou você tem vivido. No lugar de inventar desculpas esfarrapadas e de jogar a culpa nos outros, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Você então passa a se fazer uma autocrítica, uma autoanálise honesta de você mesmo. Você começa a ser autocrítico sem ficar na defensiva ou deprimido. Não. Levanta a cabeça, se arrependa, levanta a cabeça e vamos para frente. Não olhe para trás, e a igreja vai caminhar com você junto. E deixar tudo isso para trás, para você não ficar caído no meio do caminho. Terceira coisa que a confissão sincera produz também, demonstra arrependimento de seus pecados e da sua justiça própria. Você começa se arrependendo da sua justiça própria, e não somente dos seus pecados. O que isso significa? Todas as vezes que nós tentamos fundamentar
as nossas vidas, em quem nós somos, o que nós fazemos a parte de Cristo, ou seja, colocando Cristo de lado, isso é uma tentativa de nos justificar. Mas eu sou um crente fiel, eu sou um bom marido, sou um bom filho, um bom pai, eu estou na igreja todo dia, mas e Cristo? Onde que está Cristo na sua vida? Quando a gente faz uma confissão sincera, nós deixamos a nossa justiça própria de lado, para nós nos agarrarmos na justiça de Cristo Jesus. Um crente não vê somente o comportamento espinhoso que resulta disso, mas ele também vê as várias coisas externamente boas que podem ser motivadas pela adoração a algo e não a Deus. Às vezes nós fazemos coisas boas, até mesmo na igreja, com a motivação de aparecermos. Fazemos coisas boas, mas com a motivação errada. Porque até as coisas boas que nós fazemos estão, de certa forma, manchadas pelo pecado. E aí nós temos que cavar lá dentro do coração para ver que ídolo será que não está motivando para eu fazer algo na igreja, para eu fazer alguma coisa de bom, para eu trabalhar na igreja. Será que a motivação é Cristo Jesus ou será que a motivação é outra? Então nós temos que analisar tudo isso. Você às vezes não se sente aceito por Deus, ou não se sente aceito pelos outros, ou por você mesmo, a menos que você demonstre que você é uma pessoa amável e atenciosa com alguém, ou com um coitadinho, aí você pensa que está agradando a Deus, e agora vai ser visto pelas pessoas, por você mesmo. Você está depositando as suas esperanças de aceitação, não em Cristo, mas as suas esperanças de aceitação em você mesmo. O arrependimento genuíno te levará a se arrepender até mesmo desses esforços inúteis, porque eles também não podem te justificar diante de Deus. Somente as obras de Cristo, o sacrifício de Cristo pode te justificar diante de Deus. Então, meus irmãos, meu querido, minha querida, comece a confessar seus pecados. Comece a confessar seus pecados. Confesse primeiramente a Deus como fez o filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Porque todo pecado primeiro é contra Deus. E se você pecou contra alguém, confesse para essa pessoa também. A palavra de Deus fala que quando nós nos confessamos uns aos outros, nós somos curados. Quando você confessa para sua esposa, meu amor, eu pequei contra você. O filho confessa para o pai, pai, eu pequei contra o Senhor e contra minha mãe. Me perdoa. Comece a confessar seus pecados. Não é para o pastor aqui, não é para um sacerdote, nada disso. Confesse a Deus e confesse para quem você machucou. Amém? Terceiro elemento do arrependimento, troca de valores. Verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Troca de valores. Ele recebeu o gracioso abraço do pai. Ele trocou o abraço do mundo e dos prazeres carnais pelo abraço do pai. Quando você admite a profundidade do seu pecado e se arrepende como o filho pródigo fez, o abraço e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo te abraçam e se tornam cada vez mais atraentes para você, e aquilo pelo qual você estava sendo atraído deixa de ter menos atrativo, e o Pai, e o abraço e o amor do Pai tornam-se mais atrativos a você. As falsas identidades e ídolos que eram tão atraentes e tão fascinantes que te hipnotizavam, perdem seu encanto. Não tem mais encanto, não tem mais poder sobre você. Não podem mais te enfeitiçar, nem te hipnotizar. Você começa a experimentar o amor de Cristo, que resulta em mudança de mente e de vida. O que isso nos comunica a respeito do verdadeiro arrependimento?
você começa a descansar na obra do Senhor Jesus Cristo. Você começa a descansar no amor do Pai e confessar os seus pecados pedindo perdão e graça. Você se torna menor e Cristo se torna cada vez maior em seu coração e na sua vida. Você tem uma negligência própria, que é piedosa e muito diferente da repugnância de si mesmo. Eu explico. Você tem uma consciência de que você é um pecador miserável. Você tem a consciência, eu pequei, sou pecador mesmo. Mas você não tem uma repugnância de você, você não quer acabar com a sua vida, você não fica se autoflagelando, mas você pede perdão e se volta para os braços de Cristo Jesus. Você troca esses valores da autopiedade pelo arrependimento genuíno e o perdão e graça do Senhor. Você olha não somente para o seu pecado, mas agora você olha para Cristo. Não adianta você ficar só olhando pelo seu pecado, ficar só se lamentando. Você tem que tirar o olho do seu pecado, abandoná-lo, deixá-lo de lado e começar a olhar para Cristo Jesus. Você recebe alegria, gratidão, esperança, força, fé, para cada dia mais elas se renovarem. Com isso, a sua fé se renova. Com isso, as suas forças se renovam para você continuar caminhando. E se você cair de novo, o Pai está lá para te levantar e te erguer novamente para você continuar caminhando em frente. Nós percebemos como é depender da cruz de Cristo ao lidarmos com o pecado diariamente. Nós crescemos quando nos lembramos da nossa nova identidade em Cristo, como regenerados, justificados e adotados pelo Pai. Essa nova identidade e poder vindos do alto nos capacitam a admitirmos, confessarmos e deixarmos o pecado, trocando pelos braços do Pai, pelas coisas que agradam a Deus. Isso traz uma liberdade maravilhosa para a nossa vida. Trocamos as algemas da escravidão pelos laços de amor do Pai. Amém, meus irmãos? Mude seus valores, mude seus conceitos. Não seguir pelo seu coração, não seguir pela sua consciência, não seguir pelos seus sentidos, pelo que você acha. Não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou em paz com Deus. Pode ser que na Bíblia está falando diferente, pode ser que o pastor fale diferente sobre determinado assunto, mas eu estou em paz com Deus, minha mente está em paz. Troque seus valores, meu querido. Às vezes o nosso coração é enganoso. Às vezes o seu sentimento de paz é enganoso. Às vezes sua consciência é enganosa. Troque seus valores pelos valores de Cristo, pelos valores bíblicos, pelo que a palavra diz que é pecado, e não pelo que você acha que é ou não é pecado. Às vezes a gente quer normatizar muitas coisas. E às vezes a gente normatiza o pecado e até usa versículos bíblicos para justificar nosso pecado. Então, cuidado. Troque seus valores pelos valores de Cristo Jesus. Não pelo que faça você se sentir bem, pelo que lhe agrade, mas pelo que agrade ao Pai, ao Deus Pai. Amém, meus irmãos? Concluindo, meus irmãos, eu quero trazer aqui um exemplo prático para nós, de um ídolo que a gente, quase todos nós, se não todos, nós carregamos. O ídolo do conforto. Depois de um longo dia de trabalho, você, seja fora de casa ou seja em casa, também é muito trabalhoso, serviço de casa, você começa no final do dia a sonhar com um pouco de descanso e tempo para relaxar em casa. É o Deus do conforto, está me esperando, aquele sofazão de braços abertos, o controle remoto na mão e a TV ligada, né? E os súditos servindo a mim. Estou esperando esse momento chegar. Mas o Espírito Santo lhe auxilia a lembrar que você não tem direito ao conforto, pelo menos não esse conforto que você idealiza na sua mente, aí que você está em paz com ele. Ele lembra você muito bem que viver em função de conforto pode te levar a reagir com a sua família de modo pecaminoso.
No fim do dia você analisa o seu coração. Primeiro você observa que o seu maior problema é você mesmo, e não as circunstâncias do seu lar, da sua casa, do seu trabalho, que você teve um monte de trabalho, um monte de problema no seu trabalho, e você leva tudo para sua casa, as circunstâncias que te cercam, e que você tem tudo o que necessita, que é Cristo Jesus, para viver de forma que agrade a Deus. E segundo, você observa que o conforto pode ser algo que você tem a tendência a adorar acima de Deus. Nós precisamos nos arrepender e necessitamos de algo mais glorioso para capturarmos o nosso coração errante, para colocarmos o nosso coração de volta no lugar certo. Compare o contraste, o conforto físico, material e passageiro com a glória de Cristo Jesus. E quem você é nele. Seu coração vai reagir com gratidão e não com ingratidão quando você não conseguir o seu conforto. Algo prático para colocar no seu coração, para colocar o seu coração no lugar onde ele deve estar, é você olhar para Cristo e ver o que ele fez quando deixou o seu conforto no céu, para vir na terra como homem, se humilhar e morrer, sofrer e ressuscitar por sua causa. Quando você faz isso pela fé, você pode ver Cristo em sua glória e os seus benefícios nele. Você é capaz de se arrepender por fazer do seu conforto o seu Deus, e ele então é colocado no seu devido lugar. O conforto tem o seu lugar, mas o conforto é algo a ser desfrutado e não cultuado. Experimente a obra do Espírito Santo no fim de cada dia. No fim de cada dia. Envolva-se no arrependimento e fé verdadeiros, identificando os ídolos do seu coração que estavam por trás dos seus pecados. Aplique as realidades poderosas do Evangelho à sua vida. As raízes da idolatria começam a definhar, e você aprofunda suas raízes em Jesus Cristo, a videira verdadeira, que é Jesus. Essa troca de valores para Deus mudará a maneira que você interage com a sua família no final do dia e quando você enfrentar as mesmas circunstâncias diárias. Procure ser amável, paciente, gentil, a começar a servir a sua família, ao invés de esperar ser servido. Lembre que Jesus veio não para ser servido, ele veio para servir. Você pode até precisar ser firme com seus filhos, mas eles encontrarão um pai e uma mãe que não é um carrasco. Sua esposa não se deparará com um marido que pensa que a tarefa dela é proporcionar o conforto dele, que ele merece, mas ela encontrará um esposo, amigo e companheiro que pretende dividir com ela os desafios da vida juntos, e ela encontrará um homem que está vivendo a partir da sua identidade em Cristo, o servo, e que a encorajará a fazer o mesmo. A vida de arrependimento e de fé sentencia à morte as obras da natureza pecaminosa e proporciona cada vez mais viver em santidade. O Pai que nos chama à obediência providenciou tudo que nós necessitamos em Cristo Jesus para viver assim, dessa forma. Não é pela sua força. Isso que eu estou falando aqui não é comportamentalismo, não é moralismo, porque pela nossa força a gente faz uma vez, a gente consegue fazer um dia, no outro dia a gente não consegue mais, mas é pelo poder e pela graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, e aí que você deve estar aberto a se arrepender, confessar os seus pecados e trocar os seus valores pelos valores de Cristo. Mas mesmo assim, quando falhamos, Ele promete nunca nos deixar abandonados lá junto com os porcos, morrendo de fome. Ele nos conquista novamente todos os dias pelo Espírito Santo e nos dá mais graça, essa superabundante graça, quando nós confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados. Por essa razão, eu e você nos tornamos crentes com um coração cheio de gratidão, corações gratos a Cristo Jesus, em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, obrigado, ó Pai, pela Tua santa palavra, Senhor. Nós aqui, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, humildemente, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdão pelos pecados conscientes, Senhor, e pelos inconscientes, muitas vezes, ó Pai, que nós não percebemos,
mas estamos com a nossa mente às vezes cauterizada, estamos acomodados, estamos em paz conosco mesmo, mas não estamos em paz com o próximo, e não estamos em paz contigo, Senhor, porque estamos em pecado. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrependermos, a confessarmos o nosso pecado, Senhor, e a trocarmos, ó Pai, os nossos valores, ó Pai, aquilo que nos domina, aquilo que nos atrai para longe de Ti, por aquilo que nos atrai a Ti, ó Pai, e que corramos para os Teus braços, Senhor, assim como o filho pródigo faz, ó Pai, que todos os dias nós corramos para os Teus braços. Ao final do dia nós voltemos sempre para a Tua casa, ó Pai, pois sabemos que o Senhor sempre está de braços abertos nos esperando, ó Senhor. Ó Pai, e aqueles, ó Senhor, que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda estão cegos, ó Pai, caídos à beira do caminho, Senhor, nesse mundo perdido de trevas, ó Pai, abra os seus olhos, coloque em seus corações, ó Pai, o arrependimento genuíno e salvífico, Senhor. Coloca neles a fé genuína e salvífica que vem de Ti, ó Pai, para que eles tenham os seus olhos abertos também e possam se levantar e ir para a Tua casa, Senhor, como um dos Teus filhos, para ser recebido também como nós, com roupas novas, com vestes limpas, mais alvas do que a neve, com um anel no dedo, com herança, e sermos também co-herdeiros com Cristo Jesus, e com sandálias nos pés, porque nós não somos escravos do pecado, mas agora somos escravos e servos de Jesus Cristo, e calçados com as sandálias do Evangelho para anunciar isso para os que ainda estão caídos no meio do caminho. Essa é a nossa oração que nós fazemos, Senhor, e pedimos humildemente, com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Cristo Jesus. Amém.